Olá, pessoal, agora nós vamos falar de ordens e classes. Primeiro, vamos lembrar que o nosso sistema numeral, ele é decimal, então sempre começamos da direita para a esquerda, então é unidade, dezena, centena. A cada 10 unidades, 10 cubinhos, nós temos uma dezena. Então, por exemplo, quando aqui nas unidades eu consigo formar 10, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, então eu substituo todas essas 10 unidades por uma dezena. Por isso, quando você vê um número assim, por exemplo, esse número que eu coloquei aqui, se eu não substituir pela dezena, que no caso eu tiro, então ficaria uma centena, uma dezena e 10 unidades, que deixaria errado. Então, nesse caso, se eu tenho 10 unidades, eu posso substituir por uma barrinha e ficam 2 dezenas e 0 unidades. Então, aqui, por exemplo, eu tenho o número 120. Por que eu estou falando isso? Porque sabendo disso, por exemplo, quando eu estou falando de somas, eu estou somando aqui, esse sobe 1 para cá é por causa disso. Então, quando eu tenho 10 unidades que eu tinha aqui, sobe, na verdade, substitui pela dezena. Como é que é esse sistema decimal da gente? Primeiro que, sabe aquela expressão, os últimos serão os primeiros? Então, isso acontece em matemática também. Quando eu estou falando de ordem, eu sempre conto de trás para frente, ou seja, da direita para a esquerda. Então, aqui eu tenho, ó, primeira ordem. Eu vou ter aqui segunda ordem. Terceira ordem. E a quarta ordem. Então, aqui conta, os últimos serão os primeiros. Então, a primeira, segunda, terceira, quarta ordem. E acontece o seguinte, como a gente tem esse sistema de unidades, dezena, centena, a gente faz o seguinte, divide em classes. Então, cada classe vai ter a unidade, dezena e centena. E para diferenciar, a gente faz, ó, de 3 em 3, primeira classe. Que vai ser, no caso dessa classe, as unidades simples. Como assim? Por exemplo, eu vou ter aqui, ó, unidade simples, dezena simples, centena simples. Vamos ver que nessa unidade simples eu tenho 2, então são 2 unidades simples. Aqui eu tenho 3 dezenas, então eu tenho 30, que na verdade deveriam ser assim, né, para o aluno entender. Então eu tenho aqui, ó, 3 dezenas, então aqui eu tenho 30. E aqui eu tenho 4 centenas. Então, que número é esse aqui? Esse número aqui é 432, tá? Simples. Depois das unidades simples, vem a outra classe, que é milhar. E aí, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, 3 unidades, já serão 3 unidades de milhar. Então, eu não vou poder falar 3, vou falar 3.432. Vamos ver se você entendeu. Então, por exemplo, se eu falar assim, eu tenho esse número aqui, 3, 4, 5, 6. Se alguém perguntar quantas ordens, é só eu contar de trás para frente, ó. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Então, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5. São 5 ordens. Quem é que está na segunda ordem? Então, eu lembro sempre que é do último para frente. Então, eu vou falar 1, 2. Na segunda ordem, eu tenho 5. Então, aqui eu tenho... É como quando a tia fala assim, fica em ordem. Então, a ordem é isso, a posição que ele está. Só que lembra que eu falei que cada classe só pode ter no máximo 3 ordens? Então, eu vou dividir de 3 em 3 para descobrir que número é esse. Então, eu vou lembrar que é sempre unidade, dezena, centena, unidade,
dezena, centena. Aqui a simples. Aqui milhar. Milhão, bilhão e assim vai, trilhão, quatrilhão. Então aqui, por exemplo, eu sei que esse número aqui são 2 dezenas e 3 unidades, é o número 23. Então aqui eu tenho a dezena, né? 23.456. Então esse número ele tem 5 ordens e 2 classes. Então 5 ordens e 2 classes. Se por acaso eu tiver um número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e eu perguntar qual é o número que está na quarta ordem, então, ó, primeira, segunda, terceira, quarta ordem é o 5, tá vendo? E aí eu vou contar de 3 em 3, ó, unidade, dezena, centena, simples, unidade, dezena, centena, milhar, unidade, dezena, milhão, para eu saber que número é esse. Então, nesse caso aqui, eu tenho simples. Aqui eu vou ter 12. Então, são 12 milhões. Aqui eu tenho 345.678. Ok?